Estamos de volta com mais um programa Saúde Ativa, aqui na sua TV Câmara Aracaju. A nova diretriz, publicada recentemente, sugere que os profissionais de saúde devem, além da simples recomendação de dieta e exercício, se concentrarem nas causas do ganho de peso do paciente e ter uma abordagem holística da saúde. Às vezes, por trás da obesidade está um transtorno alimentar e nem sempre pessoas magras são sinônimo de saúde. Em Aracaju, um grupo sobre comportamento alimentar será montado para oferecer informações e orientações de como melhorar a relação com a comida. Sobre este assunto, vamos falar com a doutora Ana Raquel, psiquiatra. Doutora Ana Raquel, é um prazer tê-la conosco aqui no nosso programa Saúde Ativa. Obrigada, querido. O prazer é meu. Obrigada, doutora. Doutora, por que os transtornos alimentares têm aumentado tanto agora no período da pandemia? É o seguinte, os pesquisadores eles têm percebido que o isolamento social ele estimula que as pessoas estoquem mais comida. Então, algumas pessoas têm estocado mais comida, isso tem estimulado o aumento do consumo de alimentos. No entanto, pessoas que têm transtornos alimentares, que já fazem ou já faziam uma restrição alimentar, elas evitam justamente estocar comida e isso piora o transtorno alimentar, porque o acesso, aos alimentos está mais difícil. A gente não pode estar o tempo todo comprando comida no mercadinho, né? Então a gente vai uma vez e compra. E aí a pessoa que tem um transtorno alimentar, ela termina restringindo mais ainda o acesso aos alimentos, até por ansiedade, por receio de se contaminar e porque ela não quer estocar alimentos. Então a gente tem os dois extremos. Pessoas que terminam estocando comida e pessoas que terminam restringindo mais ainda, porque justamente não querem se contaminar. E então, esse transtorno acaba também, doutora, interferindo nesse aumento de peso, né? Com certeza, a gente percebe sim que há mais acesso, né? É mais fácil a gente ter acesso à comida. A gente está em casa, a geladeira é logo ali, e aí as crianças, adolescentes têm aula, mas é no conforto da casa, então lanchinho, então assim, o estímulo à alimentação é maior. A gente não está tendo que se vestir para ir trabalhar, muitas pessoas estão trabalhando em casa, então a gente usa roupa mais larga e tudo isso vai fazendo com que a gente fique mais relaxado com relação ao peso. E eu acho que é importante a gente ressaltar o seguinte, que o foco que a gente tem que ter é no bem-estar. Então, o momento de uma pandemia, o momento de uma restrição de circulação, não é o momento de estar se preocupando com uma dieta, porque a gente já tem tanta coisa mais importante no momento do que se preocupar com restrição alimentar. Então, acho que é importante a gente lembrar disso. Ok, você pode até ter engordado uns quilinhos, mas daqui a pouco você vai conseguir voltar ao seu peso anterior, vai conseguir circular, realizar exercícios físicos, que agora também a gente está restrito. Então, acho que é tudo com a ponderação e a autocompaixão e o autocuidado tem que estar em dia. E não assim, se cobrar tanto porque engordou ou se cobrar tanto porque não está podendo ir para a academia. Mas é necessário também, doutora, ter um cuidado, né? Porque as pessoas também, elas extrapolam muito. A gente não tem como restringir nesse momento, mas ter o cuidado também com tudo aquilo que a gente vai comer, né? Então, é isso. Esse cuidado com o que se come deve ser um cuidado diário. Sim. Acontece que tem pessoas que têm transtornos alimentares, como a compulsão alimentar, que já tinha problema com a alimentação antes. Então, é como eu estou dizendo, quem tem compulsão alimentar, no momento de que está ficando em casa, no momento de maior ansiedade, a compulsão alimentar vai piorar. Além da compulsão alimentar, a gente tem também o que a gente chama de comer emocional ou comer transtornado. Então, tem pessoas que, quando se sentem muito tristes, elas comem mais. Quando se sentem muito angustiadas, elas comem mais desmedidamente, sem controle da comida. Então, esses são alguns transtornos que são ressaltados nesse momento, que é de incerteza, que é de distanciamento, que é de não poder visitar as pessoas que a gente gosta, não poder socializar, né? Então, realmente há um momento de maior tensão e isso tem piorado a nossa relação com a comida. Seja aumentar os quilinhos, seja aumentar 20 quilos. Tem pessoas que já aumentaram 20 quilos em 3 meses. Então, realmente, a gente tem que olhar para isso. Há algum problema na relação com a comida? Quais são as novidades que os canadenses nos trazem sobre essas novas diretrizes para o tratamento da obesidade?
Sim, os canadenses lançaram recentemente um novo guia, um novo protocolo de tratamento da obesidade. E qual foi o que se destacou nesse protocolo que é importante a gente ressaltar? Eles destacaram o seguinte, que a gente não pode basear o tratamento da obesidade somente no peso. A gente tem que fazer uma abordagem mais holística, tentando entender as raízes da obesidade. A gente está falando, por exemplo, de uma situação que pode levar a pessoa ao aumento do peso, que é o isolamento social. Então, a gente tem que contextualizar a obesidade. Então, é claro que exercício físico é importante para qualquer pessoa, obeso ou não. É claro que para o obeso é importante ele manter uma atividade física, uma dieta mais saudável, balanceada, né? No entanto, os canadenses chamaram muita atenção para que o foco da abordagem fosse na pessoa. Em que sentido? Por exemplo, uma coisa muito interessante. Para você abordar numa consulta, porque o guia é para profissionais da atenção primária, ou seja, para os generalistas. Então, por exemplo, você vai abordar uma pessoa obesa no consultório. E eles falam que é recomendado que você, antes de apontar o peso da pessoa ou a condição que você está vendo, você questione ao paciente se você poderia falar um pouco sobre o peso dele. Ou seja, você não chegar para a pessoa e apontar que ela está obesa. Porque muitas vezes, primeiro, nem todo mundo ele está focado nisso, nem tão preocupado com isso. Então, cabe aos profissionais de saúde alertarem, mas não julgando. Olha, você precisa mudar, você precisa... Veja, a obesidade é um fenômeno muito complexo. Não é só deixar e parar de comer. Isso é uma coisa perversa que fazem com os obesos. Não, tem que fechar a boca. Gente, não é assim. Às vezes, mesmo fechando a boca, não se emagrece, porque não é só isso. Então, eles trouxeram para a gente a grande... digamos assim, para mim é um upgrade, para mim é uma abordagem mais humanitária, mais humanista e holística. Então, o foco não é só no peso. Então, eles trouxeram uma nova classificação, inclusive, para a obesidade, que eles têm usado, onde o foco não é só no famoso IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que é o que diz se você é obeso grau 1, grau 2, sobrepeso. Eles não se baseiam só no IMC. Você pode ter alguma pessoa com IMC elevado, mas que ela não tem nenhum outro transtorno, nem metabólico, nem no dia a dia dela, e talvez aquilo não seja o mais importante naquele momento da vida dela. Então, o que eles nos trazem é que a gente aborde para além do peso, mas a pessoa, onde ela vive, o cenário dela, o contexto dessa obesidade, e que a gente trate, porque pode ter um transtorno alimentar. A obesidade pode ser resultado de um transtorno alimentar e ninguém abordou o transtorno alimentar, abordou somente o peso. Então, esse é um exemplo. Doutora, quais são os benefícios de entender e reconhecer, os mecanismos de fome e de saciedade? Os benefícios de se reconhecer fome e saciedade é para a gente ter mais consciência quando estiver se alimentando. Isso é muito utilizado para pessoas que têm transtornos alimentares, que têm comer emocional. Então, o nome que se dá a isso é o comer intuitivo. É você realmente perceber quando você tem fome e o porquê e qual é o alimento que vai saciar essa fome. Você identificar se é uma fome emocional ou se é, de fato, um comer intuitivo, que é porque você está se alimentando, precisa se alimentar, você está com fome. Então, é importante que a gente consiga trabalhar isso. Os profissionais que trabalham com essa linha, com essa abordagem, são os nutricionistas comportamentais. Então, é importante trabalhar esse reconhecimento, porque muitas vezes a gente come sem fome alguma, por pura emoção, sentimento, para apaziguar uma emoção. Então, esse comer mais voltado para essa emoção, ele pode ser prejudicial, porque a gente pode ter uma emoção e perder o controle da comida. Então, o comer intuitivo é como se a gente fosse reconhecendo o corpo. Será que eu preciso comer tanto agora? Será que eu estou realmente com essa fome? Ou eu estou... Por que eu exagerei nessa comida? É conseguir estar presente no momento da alimentação. Às vezes a gente faz a alimentação tão rápida
que a gente come sem fome, a gente come e depois a gente fica passando mal porque não era para ter comido tanto. Então, o comer intuitivo é uma forma de você estar com a atenção voltada para o que você está se alimentando e para o seu corpo. Isso é importante para a saúde mental também, a saúde alimentar também. Doutora, pensando nisso também na questão de parar, quando muitas pessoas falam que às vezes a gente está com sede e acha que é fome, principalmente pessoas que não bebem muita água, isso é real? Sim, é verdade. Às vezes a gente não percebe justamente os sinais do corpo. E aí a gente não bebe muito líquido, não bebe água e acha que é fome mesmo, porque o organismo ele é como se ele estivesse realmente sedento ou faminto, né, de algum alimento. E muitas vezes é água, muitas vezes é porque você está desidratado. Então é importante a gente estar reconhecendo que a gente se alimenta. Tem muitas pessoas que se acostumaram, hoje em dia isso não é nem assim, não se usa mais isso. Aquela história de comer de 3 em 3 horas, né? As dietas, a gente às vezes ouvia muito isso, tem que comer de 3 em 3 horas. Mas se eu não tenho fome? Como é que eu vou me alimentar de 3 em 3 horas sem fome? Então, a gente, hoje em dia, a nutrição e a parte de comportamento alimentar tem se modificado muito, né? A gente também sofre influências da mídia, por exemplo, né? Sobre dizer o que é bom, o que é ruim, demonizando alguns alimentos. Então, isso é veneno, isso é... Ou seja, a gente vê muito isso e muitas pessoas terminam absorvendo isso e isso gerando restrições. E isso pode gerar um transtorno alimentar. E o cuidado também, aproveitando já que a senhora está falando, a questão das pessoas olharem os benefícios de determinadas dietas e de formas de se alimentar de algumas pessoas e sem procurarem um profissional adequado, realizam o mesmo processo, né, doutora? Exatamente. Os procedimentos, os tratamentos, eles têm que ser singularizados, personalizados. Então, a gente vê a dieta nas mídias sociais e quer copiar. Só que o meu organismo o meu metabolismo é diferente do seu. Então, a gente tem que buscar os profissionais qualificados para poder ajudar a gente nesse caminho. Doutora, fala pra gente sobre esse grupo, né, que está sendo montado sobre comportamento alimentar. O que é que vai acontecer durante todo esse processo? Como é que ele funciona? Sim, esse grupo é um grupo novo, né? Acredito que seja um grupo inédito mesmo em Aracaju. E a gente vai fazer na modalidade online. E a ideia é que a gente comece a trabalhar com as pessoas interessadas o tema do comportamento alimentar. Porque a gente tem recebido no consultório várias demandas de pessoas com dificuldades, né? Durante a quarentena e mesmo antes, mas agora talvez tenha se intensificado. E aí a gente achou interessante, eu e mais 2 profissionais especializadas nesse tema, trabalhar com essas pessoas o autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento é a chave de tudo. Então, reconhecer a fome, quando é fome de outra coisa, né? Quando é fome de comida, a saciedade, o que é que me sacia? Muitas pessoas têm medos, criam medos de alguns alimentos, criam aversão a alguns alimentos. Muitas pessoas, quando se alimentam, se culpabilizam porque comeram tal coisa, porque não devia. Pessoas que são insatisfeitas com o corpo e terminam entrando num ciclo de dietas muito perverso e prejudicial para a saúde. Então, na verdade, é um grupo aberto, é um grupo que não é para tratamento, mas é um grupo que a gente chama de psicoeducativo. Então, é um grupo que a gente vai fazer essa turma e espero que tenhamos outras turmas para fazer psicoeducação com pessoas que identifiquem que tem algum problema na relação aí com a comida ou que tem dificuldade, tem medo de se alimentar. Tem pessoas que conseguem perceber que tem medo mesmo de se alimentar e restringem muito, ou pessoas que têm um descontrole com relação à alimentação. Então, esse grupo, na verdade, é para esse objetivo. Que ótimo. E, doutora, há alguma forma de diferenciarmos a fome da ansiedade e a compulsão por comida? Olha, a ansiedade, ela está muito relacionada a alguns transtornos alimentares, né? A ansiedade, ela gera muita necessidade e muitas vezes a comida vem como um apaziguador disso. Então, tem algumas regiões do cérebro que são ativadas quando a gente está ansioso. E uma das regiões, ela tem a ver com o prazer e o alívio do estresse. Então, a fome, álcool e outras drogas, muitas vezes eles entram e eles suprem esse mecanismo de relaxamento e redução da ansiedade. Então, tem muito a ver. Uma coisa
é você comer muito, né? Comer em excesso, ok. Às vezes a gente come em excesso e fica meio triste porque comeu demais, ou então, comi muito, né? Mas isso não é uma compulsão. A compulsão alimentar é um sintoma específico, onde a pessoa perde o controle sobre o que está comendo. Então, ela come grandes quantidades de comida sem conseguir parar. Então, ela realmente só para de comer quando ela já está com um mal-estar muito grande. Então, ela percebe que ela perdeu o controle sobre a quantidade de comida em pouco tempo que ela comeu, né? Tem alguns outros padrões de compulsão alimentar, tem um padrão de comer que é o padrão de beliscar o dia todo, que também tem um padrão meio compulsivo, mas aí tem várias situações que têm que ser avaliadas. Mas a compulsão geralmente é a perda do controle. O que as pessoas normalmente chamam de compulsão é assim, é uma vontade muito grande de comer alguma coisa. Aí eu estou com a compulsão, eu tive a compulsão, comi muito. Não. Compulsão é uma coisa muito de perda de controle mesmo, né? É um quadro clínico mesmo, um sintoma de uma doença. Agora, o excesso, na verdade, na nossa cultura, é muito estimulado. Entendi. Doutora, e qual a dica? A senhora até falou no início da nossa entrevista, mas para quem está nos assistindo, está comendo muito, está se sentindo realmente muito para baixo porque engordou, novamente vamos relembrar o que a senhora diria para essas pessoas que estão nos assistindo. Olha, eu diria para essas pessoas que, primeiro, que elas não estão sozinhas, né? Eu acho que a gente está tendo realmente uma dificuldade, muitas pessoas, com a questão da alimentação. Dizer que hoje em dia a gente está com a possibilidade de fazer várias avaliações online. Então, busquem orientação de uma nutricionista qualificada, talvez até de uma psicóloga, se você perceber que isso lhe causa muito sofrimento, né? Sofrimento psíquico, talvez seja o caso de você procurar uma psicóloga. Porque muitas vezes as pessoas já tinham esse comportamento antes e ele foi exacerbado no momento de pandemia. Então, talvez seja até uma oportunidade que as pessoas busquem um aconselhamento, um tratamento nesse momento. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Saúde Ativa. Obrigada a você. A cirurgia ortognática é uma técnica utilizada para corrigir alterações de crescimento dos maxilares, conhecidas como anomalias dentofaciais, as quais podem originar distúrbios da mordida, articulações, respiração e também repercutir na estética facial. Trata-se, portanto, de um procedimento estético funcional capaz de restaurar a harmonia facial e a função mastigatória. E para falar sobre este tema, o programa Saúde Ativa vai conversar com o cirurgião dentista Dr. Ricardo Pedro. Dr. Ricardo Pedro, é um prazer tê-lo conosco aqui no programa Saúde Ativa. Prazer é todo meu, Dayana. Que bom. Doutor, fala pra gente, o que são essas anomalias dentofaciais e por que elas são causadas? Bom, as anomalias dentofaciais são discrepância entre os ossos maxilares. A maxila, que é o osso maxilar superior, e a mandíbula, que é o inferior. A mandíbula forma uma articulação, né, que serve para mastigar. E essas discrepâncias, né, anomalias dentofaciais, causam também o encaixe dentário errado. Então, esse paciente, né, que tem esse tipo de anomalia, ele vai mastigar de forma errada e, consequentemente, pode gerar dores faciais. A fala, ela está relacionada a uma dificuldade também de deglutição. Inclusive, os pacientes têm uma relação com a autoestima, porque, além de mexer na parte funcional, a deformidade dentofacial deixa o paciente com harmonia facial muito errada, né? Algo até bizarro muitas vezes. Então, a discrepância dentofacial pode ser classificada em classe 2, em classe 3, e uma assimetria quando esse paciente tem um queixinho torto, né? Classe 2 é o paciente retrognata, que tem o queixo muito para trás, e isso também pode prejudicar a via aérea, a respiração desse paciente. Então, quando as pessoas olham que veem os resultados de cirurgia ortognática, tem que ter ciência também que é um problema, né, dentofacial, esquelético e dentário, que quando realizada a cirurgia ortognática, não só parte da parte estética. Então, você tem que realizar para corrigir as duas partes. E essa cirurgia, então, ela corrige totalmente o problema, doutor? Bom, é o seguinte, a cirurgia ortognática só é realizada depois de um preparo ortodôntico, né, que é usar aparelho, aqueles aparelhos que a gente já conhece. Então, precisa-se de um preparo necessário para posicionar os dentes em uma posição ideal
para o momento cirúrgico. Então eu vou corrigir o osso e junto com o osso corrigido, eu consigo corrigir a mordida. Se eu fizer a cirurgia ortognática, o resultado é definitivo. Então o paciente que tem maloclusão, que é o encaixe dentário errado, e o problema facial, quando realizado cirurgia ortognática, ele está em perfeitas condições para viver sua vida normalmente e longe de dores e qualquer coisa funcional que possa acarretar esse paciente, prejudicá-lo. Então, não é uma cirurgia onde o médico, no caso o senhor, detecta o problema e realiza. Então, ele precisa de um preparo. Em média, quanto tempo a pessoa precisa utilizar o aparelho? Vai depender do paciente, como ele esteja. Certo. Como a gente trabalha, né, multidisciplinarmente, o ortodontista e o cirurgião bucomaxilofacial, e às vezes, quando são problemas de pacientes com apneia obstrutiva de sono, que é o caso dos classe 2, que atrapalha a sua respiração, até com o otorrinolaringologista, então é uma equipe de fato. Mas o aparelho ortodôntico é colocado previamente à cirurgia e geralmente dura em torno de 1 ano, 2 anos, esse tratamento prévio à cirurgia ortognática. Porém, recentemente, né, foi intitulado o benefício antecipado. O que seria isso? O paciente chega hoje no meu consultório e ele, sem preparo ortodôntico, sem ter usado aparelho ortodôntico, vai para a cirurgia, vai para o centro cirúrgico e após a cirurgia ele usa o aparelho ortodôntico. Então, em vez de usar antes e depois, ele vai usar só após. Mas é claro que isso é restrito para alguns casos, nem todos. A maioria dos casos só são resolvidos com preparo ortodôntico prévio à cirurgia, cirurgia ortognática e realização do tratamento ortodôntico após a cirurgia. E qualquer pessoa pode realizar essa cirurgia ou precisa verificar o estado de saúde dela antecipado? Há algum risco? Bom, há alguns riscos, né, que são inerentes de um procedimento cirúrgico com anestesia geral, né? Mas assim, algumas são as contraindicações. Os pacientes que estão em extremos de idade ou muito novo, porque esse paciente ainda vai passar por um crescimento dos ossos maxilares. Então, se eu coloco ele na posição que eu acho que é ideal, e esse paciente cresce, futuramente ele vai precisar passar por outra cirurgia ortognática. A gente só faz cirurgia em pacientes que ainda estão em fase de crescimento, se for algo que não tem jeito de fato e que ele já tem a ciência que ao terminar o seu crescimento, ele vai passar por outro procedimento. Os pacientes muito idosos, né, a gente também procura ponderar, porque nem sempre vale a pena depender da idade. Algumas doenças relacionadas ao uso de bifosfonato, que pode gerar osteonecrose, porque como a gente mexe em osso, isso tudo com o uso dos bifosfonatos, existe a doença da osteonecrose dos maxilares. Então esse paciente e algumas outras alterações sistêmicas não pode realizar o tipo de procedimento. Ou se ele tiver alguma contraindicação, que o anestesiologista veja no dia da consulta pré-anestésica, antes da sua cirurgia ortognática. Doutor, e somente o cirurgião dentista pode realizar essa cirurgia ou qualquer outro tipo de cirurgia? Para realizar a cirurgia ortognática, tem que ser cirurgião dentista e tem que ter feito uma residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Essa residência leva em torno de 3 anos, né? Existem caráteres de especialização também, mas hoje em dia as especializações estão acabando e, de fato, só existem as residências. Então, precisa ser dentista e precisa ser cirurgião bucomaxilofacial. E essa anomalia, somente esse tipo de cirurgia pode reverter ou existe outro procedimento também que pode ser realizado e ter o mesmo efeito? Não. Nas anomalias dentofaciais, né, o único procedimento que resolve de fato o problema do paciente é a cirurgia ortognática. Existem compensações ortodônticas que podem melhorar o encaixe dentário, mas se o paciente tem indicação absoluta, esse problema não é resolvido apenas com o aparelho ortodôntico. Só se ele passar pelo procedimento cirúrgico, né, mais o tratamento com o aparelho ortodôntico. Algumas pessoas hoje em dia, principalmente, tentam mascarar, né, com harmonização facial. E aí é uma parte que eu toco bastante, porque justamente eu também faço harmonização facial, mas o diagnóstico correto de um paciente que precisa da cirurgia ortognática e a realização do procedimento indicado, né, deixa esse paciente não vulnerável a posteriormente ele passar por alguns problemas funcionais que podem trazer alguns danos. É porque a cirurgia ortognática, ela traz, os benefícios não são apenas estéticos, né, doutor? Então é na saúde. Já
A questão da harmonização, ela seria só estética, é isso? Justamente, a cirurgia ortognática é uma solução estético-funcional para o paciente que tem uma deformidade dentofacial. Então, está relacionado à autoestima porque a harmonia da face vai estar em perfeitas condições. Claro, é muito subjetiva a beleza, mas isso a gente fala em relação aos livros que a gente estuda para realizar o procedimento. Quando o paciente só faz a harmonização, ela não vai resolver a função. Então, a cirurgia ortognática é mais ou menos como chamamos de harmonização facial definitiva, que ainda resolve a função, a mastigação, a respiração e traz esse paciente aí uma inserção social e uma qualidade de vida em âmbito de comida e também de sono, né, de respiração ao dormir. Então, essa cirurgia realmente ela é muito gratificante para o profissional e para os pacientes. A humanização da cirurgia ortognática nos mostra que, trabalhando com muito prazer, isso tudo se resolve e a relação paciente e dentista, cirurgião bucomaxilofacial, tem que estar super alinhada para que ocorra de uma forma mais leve. E pelo número de atendimentos que o senhor realiza, esse problema existem muitas pessoas? Bom, até me surpreendi, né, quando eu entrei na área, que eu achava, na verdade eu não sabia identificar o problema, né, como eu não era da área, e hoje em dia eu vejo, e até o número de pacientes não é excessivo, mas uma porcentagem legal da população tem um problema esquelético dentofacial, uma anomalia dentofacial, ou pelo menos um encaixe dentário alterado. Então, quando a indicação for só para resolucionar o encaixe dentário, ok, mas se esse paciente tiver também a queixa estética, a gente aborda e resolve tudo de uma vez. De fato, a população tem muitas pessoas que precisam do procedimento da cirurgia ortognática. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Quando elas aparecem, as queixas são geralmente estéticas e se observa que há necessidade dessa cirurgia ou há outras queixas? Não sei, uma mastigação, eu acabo mordendo minha língua, algo do tipo. A maioria dos pacientes que tem um problema dentofacial, né, mais acentuado, eles já sabem disso. Quando ele olha no espelho, nossa, doutor, as queixas são: o meu queixo eu acho que é muito grande, o meu queixo é muito para trás, né? Eu acho que eu exponho muito a gengiva quando eu dou o sorriso, que a gente chama de sorriso gengival, também é resolutivo com a cirurgia ortognática. Meu rosto é torto para o lado esquerdo ou torto para o lado direito, isso a gente chama de laterognatismo. A cirurgia ortognática também resolve. Então, a maioria dos pacientes que chegam no consultório chegam por queixas estéticas. Eles não sabem que a função, né, está totalmente atrelada a esse procedimento. Mas eu, como trabalho muito com a apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono, os meus pacientes também chegam com queixas funcionais, que é não conseguir dormir à noite por conta dos episódios de apneia. Ah, entendi. E como é o pós-operatório? Há uma dificuldade em alguma coisa? Quanto tempo a pessoa precisa ficar sem fazer alguma determinada coisa? Como é que funciona? Bom, o pós-operatório da cirurgia ortognática contemporânea, né, as nossas novas técnicas, é tranquilo em relação ao que os pacientes esperam. Eles acham que por procedimento ser um procedimento muito grande, vai ter muita dor, e ao contrário, o procedimento pós-operatório não costuma ser doloroso, mas costuma ser de pura disciplina e dedicação, porque o paciente passa por um período de 45 dias após a cirurgia ortognática, com alimentação restrita. É uma dieta líquida e pastosa, então ele não pode comer nada, porque a gente precisa esperar que o osso se posicione, né? Que haja uma osso-integração, como diz no popular, que o osso cole para liberar o paciente, para poder mastigar e voltar às suas funções normais. Então, o paciente costuma estar muito inchado no pós-operatório imediato, né? E até eu falo para os pacientes, não receba a visita, porque isso pode afetar psicologicamente, né, o paciente, porque, de fato, ele dá uma desfigurada. Mas, assim, com 7 a 10 dias, o paciente já está tranquilo, já está amando o resultado, apesar de não ser o resultado final. O resultado final de diminuição de inchaço, né, que é o edema, só acontece de 6 meses a 1 ano. Né? Então, a gente não consegue ver o resultado final antes disso. Mas, geralmente, os pacientes, pelo menos na minha prática clínica, com 20, 30 dias, já estão gostando muito do resultado, porque já é muito visível e palpável. Já em relação à função, ele resolve na hora que acaba o procedimento. E precisa ficar sem fazer atividade física por um tempo, trabalho também, precisa pausar esses 45 dias ou não? Depois de uma semana ela já está liberada para algumas coisas. Bom, depende muito do perfil do paciente, mas o paciente não pode correr o risco de
ter um trauma na região que a gente operou. Então, se o paciente é um lutador de boxe, por exemplo, um esportista, eu não vou liberar ele para fazer suas atividades antes dos 45 dias. E um lutador de boxe pode receber um trauma, eu só libero com 1 ano pós-operatório. Como diz o prevenido, né, o de seguro morreu de velho. Então, o paciente não pode fazer aquilo, porque isso tudo pode acabar realmente com todo o trabalho e a gente tem que voltar para o centro cirúrgico para o paciente ter que refazer a cirurgia ortognática, que não é uma coisa legal. Então, os pacientes que trabalham com fala, trabalham no escritório, eu costumo liberar meus pacientes para voltar ao trabalho com 20 dias. Claro, cada caso é um caso, tem alguns que podem voltar, tem outros que não, que eu prefiro que passe os 45 dias tranquilo, resolvendo o seu pós-operatório. E aí, depois volta às atividades comuns e normais. Deve ser a curiosidade de muitos que estão nos assistindo em relação a dormir. As pessoas têm que dormir sempre de barriga para cima, pode dormir de lado. Isso interfere em alguma coisa também na cicatrização, no pós-operatório? Bom, pós-operatório imediato, os pacientes precisam dormir sim, de barriga para cima, por quê? A cabeça dele tem que ficar em uma angulação de 45 graus em relação ao solo, para evitar, né, o sangramento em excesso no pós-operatório. Esses pacientes também costumam ter a sensação de cabeça pesada, o edema, né, o inchaço traz aquela sensação de cabeça pesada, então eles não conseguem deitar. Então é uma sensação de alteração nesse momento. Então a gente precisa que fique com essa cabeça em 45 graus para evitar o sangramento, né, o aumento do sangramento. Então esse paciente aí tem que dormir de barriga para cima e com 2 travesseiros, formando uma angulação de 45 graus. Por um bom período, até que ele se acostume, mas ele ainda não vai poder virar para um lado e para o outro, só depois no pós-operatório que a gente dê a liberação para ele. E durante esses 45 dias, alimentação líquida, né? Mas após isso, ela já pode comer, sente alguma diferença em comer algo mais duro? Está liberada, geralmente? Como a gente passa no período pós-operatório por profissionais da fisioterapia, que eles nos auxiliam bastante em relação à musculatura que ficou parada, né, durante 45 dias. Então, o músculo que não está mexendo, que não está em atividade, se eu coloco uma carga nele imediata, ele vai sofrer, então vai ter dores, pode até lesionar. Então o fisioterapeuta vai lá no paciente, fazem algumas sessões para reabilitar esse paciente em relação à sua função. Mordida, fala, e é o seguinte, geralmente esses pacientes que estão no pós-operatório inicial aí da cirurgia ortognática, eles não entendem bem o que está acontecendo com a boca, mas quando eles passam os 45 dias, eles falam, doutor, foi maravilhoso ter feito essa cirurgia. Hoje eu consigo mastigar da forma adequada. Mas é claro, a gente não libera de uma vez. A gente vai liberando aos poucos. Vai passando por uma dieta mais sólida, um frango desfiado, um macarrãozinho. E aí passa 5 dias, 7, a gente vê como é que você está, espera o feedback do paciente e vai liberando aos poucos. Óbvio que isso depende muito do perfil do paciente também, né? Se ele é disciplinado e obedece o pós-operatório de uma forma correta. Mas é isso. Pelo que o senhor informou, então, é um trabalho, na verdade, em conjunto, né? A sua cirurgia com a fisioterapia posteriormente, que antecede também o aparelho. Então, é um trabalho em conjunto para ter um resultado bem bacana no final, né, doutor? Um trabalho em conjunto, ainda tem outros profissionais envolvidos, Fala né? pra gente. Sem dúvidas. A nutricionista que prepara esse paciente que vai passar por 45 dias de uma dieta líquida e pastosa, né? Então, ele vai ter alteração. Ela indica alguma suplementação para o paciente, indica uma dieta, passa algumas receitas para esse paciente. Tem a enfermagem, que no caso dos nossos pacientes, ela fica com ele no hospital, dorme com esse paciente nosso, até ele ter alta para casa. Ele ainda tem a opção de ficar em casa com a nossa enfermeira, com a enfermeira treinada para a nossa equipe. Então, a fisioterapia ajuda nessa reabilitação na hora da fala, de conversar e de comer, né? O fonoaudiólogo também, em alguns casos, entra. Então, é multidisciplinar. O otorrinolaringologista vai estar no caso, principalmente dos pacientes de apneia obstrutiva do sono, né? O anestesiologista, que vai estar na cirurgia com a gente, fazendo essa anestesia geral. Enfim, é uma gama de profissionais. E alguns pacientes precisam até mesmo de psicólogo no pós-operatório, porque algumas mudanças são desejadas, mas os pacientes não conseguem lidar com elas no pós-operatório. Então, realmente, as mudanças faciais que alguns pacientes passam na cirurgia ortognática precisa e necessita de um suporte psicológico. E é por isso que a gente trabalha com a cirurgia ortognática humanizada, que é para ficar próximo ao paciente, para conter essa ansiedade dele.
no pré-operatório e caminharmos juntos aí num objetivo final, que é o paciente com qualidade de vida, nossa equipe satisfeita e resolvendo mais um caso e com gratidão, obviamente. O senhor é o único aqui na cidade, aqui em Aracaju, doutor? Existem outros profissionais, só para a gente ter noção desses números? Não, existem profissionais também que fazem cirurgia ortognática aqui na cidade. Hoje, a equipe que eu estou participando são 4 profissionais, todos eles operam cirurgia ortognática, e existem mais alguns profissionais. Não sei exatamente, mas deve ter em torno de uns 10 a 12 profissionais que fazem cirurgia ortognática em Aracaju. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Daiana, eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você. Obrigada. Chegamos ao final de mais um programa Saúde Ativa. Você pode saber mais sobre a Câmara Municipal de Aracaju através do nosso portal. O endereço é www.aracaju.se.leg.br. Nos acompanhe também através das redes sociais, no Instagram TV Câmara Aracaju. Se for sair, lembre de usar a máscara e higienize as mãos com álcool em gel. Na próxima semana estaremos de volta, aqui na sua TV Câmara Aracaju. Fique com Deus e até lá!